Shalom, amados irmãos, que a paz do Eterno ela esteja sobre a vida de vocês e de toda a sua família. Aqui quem vos fala é André Campos, do canal Família Desperta. Queridos, o céu é como um livro que não pode se alterar, não pode se adulterar. O Pai deixou tudo registrado nos céus. E nós vamos iniciar uma série de vídeos falando a respeito do Evangelho nas Estrelas. E este será o primeiro vídeo, uma introdução. É um tema muito interessante, complexo, mas de grande valia, e ampliará em muito o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com o Criador. Vamos seguir em frente. Neste salmo, vê-se o circuito através do qual o Sol passa, definindo as luzes celestiais. A Bíblia declara: conta os números das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Salmo 147, verso 4. Em Jó, lemos sobre as Pleiades, também conhecidas como Sete Estrelo, Órion, Três Marias, Arcturus e o Zodíaco, ou Mazarote, antiga palavra hebraica traduzida como 12 sinais. Em Jó 38:32, afirma o seguinte: você pode trazer Mazarote em sua estação, ou você pode guiar Arcturus com seus filhos. Entre os gregos, o Mazarote era denominado de círculo de animais, o popular zodíaco. A abóboda celeste foi dividida em 12 seções, e ao longo de cada ano o Sol passa por essas 12 seções ou sinais. Este caminho aparente do Sol é conhecido como eclíptica. Desde a antiguidade, os hebreus acreditam haver nestes 12 signos mensagens de Deus para toda a humanidade acerca da redenção. Cada sinal tem um nome hebraico, inspirado no desenho que as estrelas desenham no céu. Antes de adentrar neste tema, é importante pontuar que hoje há uma profunda diferença entre a astronomia e a astrologia. Astronomia significa lei, norma, ou arranjo das estrelas. Astrologia significa palavra, doutrina, ou mensagem das estrelas. Nos tempos antigos, tanto uma como outra eram exercidas pelas mesmas pessoas, já que não existia uma fronteira nítida entre a ciência observacional e as práticas espirituais. Não havia essa separação. Sábios como Adão, Sete, Abraão, Daniel, estudavam os sinais no céu como forma de decifrar códigos deixados pelo Criador para a humanidade. O estudo astrológico, no entanto, originou o horóscopo, palavra grega que significa ver para saber, uma alusão a prever o destino de uma pessoa, desde que se veja a disposição dos astros no momento do seu nascimento. A Bíblia apresenta as maravilhas celestes como prova de ação de um Criador poderoso e sábio, e os detalhes do zodíaco como uma série de imagens que dão detalhes do maravilhoso plano que ele estabeleceu para todos,
por todos os tempos. O horóscopo, por outro lado, é uma vã tentativa de transformar essa história em profecias individuais, dias de sorte e direção pessoal. O Eterno, através de seus profetas, tem desafiado as alegações dos astrólogos em diversas ocasiões. Sua advertência a Israel, como registrado em Isaías, fala por si. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas? Levantem-se, pois, agora, os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Portanto, a prática da leitura de horóscopos é irreal e inútil, e além de tudo, é abominação ao Criador. Entendo que em momento algum sugerimos ou aconselhamos os irmãos a praticarem tais atos. Estamos falando aqui sobre sinais e simbologias colocados no céu por nosso Criador como sinais visíveis para se conectar conosco, explicar fatos e eventos, nos ajudar e nos preparar para a nossa redenção. Mazarot, ou 12 sinais. Os 12 sinais são bastante conhecidos. Na tradição hebraica, eles começam com Virgo, a Virgem, e concluem com Léo, o Leão. Estes dois sinais estão diretamente associados com o nascimento e posterior retorno do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. É significativo que a grande esfinge egípcia é uma cabeça de mulher ligada a um corpo de leão, como um desafio para que se decifre esse milenar enigma. O assunto deste vídeo, portanto, é sobre a astronomia das eras. Trataremos dos vastos ciclos dos períodos zodiacais e das estações do cosmo, no que estes afetam a humanidade como um todo. Este é o ciclo atual da humanidade. Ele, o homem, pode ignorá-lo ou entendê-lo mal. Pode fazer mau uso dos símbolos, prostituir seu conhecimento. Pode distorcê-lo em um mero instrumento para ler a sorte ou prever desastres, por um signo solar que frequentemente nem é o correto, segundo dados de astronomia. Pode procurar nele uma fonte de oráculos ou de poder mágico. Pode ignorar o movimento de precessão no qual se baseia o sistema inteiro. Em suma, ele pode tratar as estrelas como meras folhas de chá cósmicas. Ele pode tornar o céu inteiro por uma bola de cristal. Mas ele não deveria iludir-se. O homem que busca significado nas estrelas simplesmente está espiando as mentes de seus ancestrais. Visões imemoriais que nada têm a ver com a mágica ou com a adivinhação, mas que tudo tem a ver com a preservação do conhecimento, que finalmente deverá libertar o homem. O conhecimento de que ele tem um destino, um futuro espiritual, engrenado aos ritmos do cosmo inteiro. O conhecimento de sua unicidade com toda a criação. Afinal, fomos criados em conexão com toda a criação. E homem algum pode esperar fazer mais que trazer este conhecimento de volta para a terra. Pois, se o homem souber, ele pode agir. A precessão das eras. Tudo tem seu tempo, o momento oportuno para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de sarar. Tempo de destruir e tempo de construir. O que foi, já havia sido. O que será, já foi. E Deus chama de volta cada evento por sua vez. Observado apenas em duas dimensões,
o relógio do céu pode realmente parecer um círculo, um símbolo estático sem evolução, começando e terminando em lugar nenhum. Mas é apenas para quem já está acima dele. Visto do nível do chão, do ponto de vista do homem em luta, o relógio é nada menos que uma gigantesca mola, uma espiral evolucionária através dos tempos, que conduz o homem em processo de crescimento, sempre para cima, em direção à luz. Uma analogia às Sefirot, as emanações divinas que criaram e que sustentam todas as coisas. Entendendo a mudança das eras astrológicas. A precessão dos equinócios. De forma geral, há um movimento complexo do movimento solar em relação à Terra, que é conhecido como precessão dos equinócios. É justamente nesse movimento que a mudança das eras astrológicas se baseia. No modelo globo, a precessão de equinócios é a mudança do eixo inclinado de rotação da Terra. No modelo geocêntrico, é a mudança do caminho do Sol através das constelações, visualizado da Terra. Esta mudança é acarretada pela movimentação do Sol e principalmente pela mudança de eletromagnetismo da Terra. A cada mudança de era, há uma nova inversão magnética. Pode parecer um pouco complexo, mas é porque é mesmo. Mas você não precisa se ater tanto aos detalhes astronômicos, se esse tema não for do seu interesse. Entendendo a mudança de eras astrológicas. O ponto vernal. Era astrológica é definida a partir do ponto vernal, que é o ponto determinado pela posição do Sol, quando esse cruza o equador celeste enquanto se movimenta na eclíptica. Esse cruzamento acontece próximo ao dia 21 de março. Portanto, ele está diretamente relacionado ao momento em que ocorre o equinócio de primavera, no hemisfério norte, e o equinócio de outono, no hemisfério sul, o início do ano do Criador. Para quem acompanha o calendário do Criador, sabe do que estamos falando. O ponto vernal percorre as 12 constelações do zodíaco em um período de anos. Culturas antigas dizem que, para o Sol percorrer todas as constelações, duraria em média 26 mil anos e mudaria de signo aproximadamente a cada 2.160 anos. Se esses valores são reais, não sabemos e não temos nem como mensurar. Mas os povos antigos acreditavam na Terra existindo antes da introdução de Adão e Eva aqui, e eras posteriores ao período em que aqui vivemos. A ordem por onde o ponto vernal passa é inversa ao zodíaco que conhecemos. Vai de Libra para Câncer, de Câncer para Touro, em seguida para Áries, depois para Peixes, e assim por diante. Portanto, a mudança de eras astrológicas ocorre lentamente no nosso tempo cronológico e eventos bastante significativos indicam as transições entre elas. A cronologia das eras, da era de Peixes para a era de Aquário. Agora, estamos presenciando o movimento do ponto vernal, através dos últimos graus do signo de Peixes, cuja era teve como marco o nascimento do Messias, quando inclusive ocorreu uma inversão magnética parcial. Portanto, estamos entrando na famosa era de Aquário. Entendam que não somos nova-erenses, não somos da nova era, muito menos esotéricos, nem nada do tipo. Estamos falando de conhecimentos que os povos antigos tinham, inclusive os hebreus. Temos que entender que as religiões não foram criadas por Deus. O homem quem criou essas divisões e subdivisões, com a manipulação de Satanás inclusive. E a verdade é que há mentiras e verdades em todas elas, inclusive no protestantismo, de onde nós viemos. Temos que julgar através das Escrituras
e do Espírito Santo todo o conhecimento que nos é hoje apresentado. Eles são a nossa direção, o nosso discernimento do que é correto e do que é errado diante do Pai. O nosso crivo sempre será as Escrituras e a testificação do Espírito Santo. A mudança de era significa então que estamos entrando em um outro momento, em uma outra energia para a Terra e, consequentemente, para a humanidade que está habitando aqui e agora. Aquário é o signo que carrega simbolicamente uma ânfora, um objeto antigo, que despeja as águas e compartilha o conhecimento com a humanidade, sendo inclusive o período que engloba as revelações do Apocalipse e o Apocalipse propriamente dito. A missão dos sábios. Sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Seguiam sua viagem aqueles sábios em busca de um milagre. Todos eles, estudiosos do céu, tinham avistado uma estrela ascendente, a aurora de uma nova revelação. Longo foi o caminho percorrido para prestar homenagem ao Messias que nascia. A antiga sabedoria deve ceder lugar à nova. Logo estariam presenteando com suas oferendas diferentes e proféticas os símbolos do seu destino: ouro para o rei, incenso para o sacerdote, mirra para a morte e ressurreição. E ali, em Belém, na cidade de Davi, eles o encontraram, a criança, a estrela de Davi. O título grego magoi, mago, remetia na antiguidade a eruditos destacados em matemática, astronomia e religião. Também era aplicado a mestres versados em alquimia e astrologia. Que realmente viram aqueles sábios nos céus da antiguidade? De que natureza era o seu conhecimento? A carga de suas aspirações? A resposta, como veremos, não é tão simples. As premissas que levam a essa resposta são praticamente e totalmente desconhecidas do homem moderno. E para encontrar a chave do mistério, precisaremos olhar com novos olhos para o lugar do homem no universo. Ou melhor, com os olhos antigos. É conhecer o passado para compreender o futuro. Pois nossa tarefa é nada menos que redescobrir o posicionamento antigo do homem ante as estrelas. A natureza, como sabemos, é cíclica. O universo não é formado de linhas retas. Os dias, as marés, as estações, as fases da lua, vida e morte, o ciclo ecológico, a dança das estrelas e constelações. A natureza move-se em ciclos, e qualquer teoria que tente reduzir esse progresso a um gráfico de linha reta violenta as leis da natureza. A natureza não é assim. E ignoramos o fato para nosso próprio risco. O homem evoluiu num sistema que se movimenta numa sinfonia de ciclos rítmicos, que se refletem fielmente até na respiração de seus pulmões e nos batimentos de seu coração. Enquanto for homem, matéria não pode fugir dessa periodicidade. Os homens voltam a nascer dentro dela, geração após geração, era após era. Mas se ele é cíclico, por que seu ambiente é cíclico? De certo, deve haver vínculos entre os dois. E se seu corpo reflete os ritmos do dia e da noite, das 4 estações, da passagem dos anos, não haveria também vínculos semelhantes entre os ritmos maiores do universo e os movimentos mais profundos de sua própria mente e da sua alma? A ciência do mundo antigo pode nos ter sido escondida, mas estamos num momento de grandes revelações sobre o nosso futuro e também sobre o nosso passado. Muitas coisas estão vindo à tona. Satanás não consegue esconder o conhecimento quando o Eterno quer mostrar.
porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não cabia para os antigos nossa recusa moderna de levar em conta aquilo que não podemos medir, nosso fechar de olhos para qualquer coisa além do puramente físico. Para eles, o ambiente humano, o universo, era tão mental e espiritual quanto físico. E se havia vínculos mais profundos entre o homem e o universo, entre o microcosmo e o macrocosmo, estes também precisavam ser investigados. Os antigos, portanto, estavam tão bem preparados para investigar o ambiente físico do homem, quanto estavam bem qualificados para explorar os reinos da mente e do espírito. E os vínculos desses dois ambientes, para eles, eram explícitos. O universo cíclico, de causa e efeito. Este era o conceito básico da visão dos antigos sábios. Assim em cima como embaixo, assim na terra como no céu. As sociedades secretas usam este mesmo lema e por vezes ele é mal visto. Mas sabemos que Satanás e seus adeptos somente copiam e deturpam o que é do Pai. Ele quer ser e ter o lugar do Pai. Ele ousou pensar que seria capaz de conquistar isso, tamanho seu ego e dureza de coração. Mas a verdade é que tudo está conectado. O próprio Messias deixa essa mensagem encriptada quando diz nessas duas passagens: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui embaixo, a humanidade dos santos, abrindo caminho devagar e penosamente em direção à luz. Lá em cima, o relógio pulsante do universo, refletindo e marcando o tempo do ciclo evolucionário da Terra e de seus habitantes. E para os sábios, acabara de soar uma nova hora. Como estamos estudando nos vídeos sobre a inversão magnética, vemos que esse fenômeno é cíclico. Com o eletromagnetismo modificado, o Sol mudando de posição, a intensidade dos raios solares varia, o clima se altera, os níveis do mar sobem e descem. Ora, a crosta do gelo polar avança, espécies inteiras da fauna e da flora são extintas, o homem se refugia, trêmulo de frio, nas cavernas, ou migra para climas mais quentes. Ora, o gelo retrocede novamente, os níveis do mar se elevam, subcontinentes inteiros são inundados, comunidades inteiras desaparecem, novas civilizações e tecnologias nascem, de forma rítmica, em ciclos. Ritmicamente, também a lua cheia da colheita parece retroceder, através dos céus em sucessivos equinócios de outono, ao fundo do poderoso cenário estelar, até voltar ao ponto de partida. Portanto, bastaria ao homem erguer os olhos para o céu, para ver o dedo que move seu destino, pois acima de sua cabeça estava pendurado o grande relógio cósmico, em todo o seu esplendor. Não apenas o Sol a reger as horas do dia e anos, as constelações a marcar o avanço da noite e as estações, as fases lunares a controlar os meses, mas também os companheiros estelares da Lua, da colheita a sinalizar os humores das sucessivas eras. Ao ler seus sinais silenciosos, o homem poderia ter a esperança de sintonizar-se com os propósitos do céu, do Criador, dentro da harmonia com o Pai e com o seu cosmo, com a sua criação, sua vida e suas obras poderiam então prosperar e seu destino avançar para a plenitude. Para os antigos era simplesmente natural considerar a colheita como a época final de um ano e o começo do novo. Assim foram ensinados por seus antepassados. Como poderia ser diferente? O tempo de amadurecimento e colheita logo passaria. O tempo de arar e semear estava prestes a começar.
Era a ocasião em que as bênçãos do ano vindouro eram decididas. Decididas tanto pela resposta que o homem desse à natureza, quanto pela própria natureza, refletida nas estrelas. Era necessário, portanto, um símbolo unificador, ponto de referência celeste. E assim, para os sábios das antigas comunidades agrícolas, o fruto maduro do disco lunar, que aparecia por ocasião da festa da colheita, tornou-se o dedo que escrevia em meio à poeira das estrelas o destino da semente do novo ano. O povo hebreu simbolizava isso quando observava a colheita dos seus grãos. Ela deveria ocorrer aproximadamente até 15 dias antes do ano novo começar, ou seja, durante a lua cheia do último mês do ano. Mas com o surgimento das cidades, os sábios também deixariam de ser habitantes do campo. O arar e o semear, a preparação e o trabalho cuidadoso do camponês perderam-se de vista. O que o homem foi designado a fazer foi deixado de lado por artimanha de Satanás. O trabalho para o homem, escolhido pelo Pai, de arar a terra, estar em contato com a natureza, plantar, foi deixado de lado por trabalhos menos inspiradores, com ambientes de trabalho promíscuos e de perversidade moral, inclusive sexual. O homem deixou de estar junto, de se integrar à natureza, à criação divina. Parou de observar as colheitas e sinais no céu. Para os antigos, somente quando os brotos verdes emergiam para o calor do sol primaveril, é que a vida ressurgida do novo ano começava a imprimir-se na consciência geral. Assim aconteceu que o equinócio de verão, por sua vez, passou a ser celebrado como a ocasião do ano novo. A Páscoa, festa da nova vida e da ressurreição. Tudo isto, no entanto, formava um todo. Os sábios eram mais sábios do que aparentavam. O relógio celeste, imutável, incansável, continuava a refletir e registrar seu destino através dos tempos. Não basta, porém, que os ponteiros do relógio, o Sol e a Lua, atravessem um mostrador não demarcado. Se os símbolos eram para ser lidos, as lições antigas, aprendidas e aplicadas, o mostrador do relógio dos céus devia ser ordenado, dividido em 12 partes distintas. E dentro dessas 12 divisões, as constelações deviam ser nomeadas e identificadas, identidades que refletiriam os desenvolvimentos terrestres que acompanhariam a passagem do Sol por elas. Assim, buscando na sua consciência mais profunda, os antigos projetaram imagens simbólicas na caótica tela estelar. E de tudo isto surgiram os 12 signos do zodíaco. Os cronometristas da oscilação polar, os guardiões da precessão do equinócio, os senhores das eras, os símbolos do destino humano. Para cada uma das 12 divisões dos antigos, consideravam um antigo regente para cada reino celeste. Na forma clássica, esses deuses, que tinham delimitadas suas áreas de influência e guardavam acesso às dimensões e reinos, assumiram a imagem de Mercúrio, Vênus, Marte, Netuno, Urano, Cronos ou Saturno e Júpiter, Sol e Lua. Avançavam então em lenta procissão aqueles seres brilhantes, enquanto os céus giravam devagar. E olhando para cima, os povos antigos achavam que viam os mesmos deuses nas estrelas errantes, os luzeiros celestes, que são os planetas, o Sol e a Lua. Assim foi que, cerca de 4.000 anos antes do nascimento em Belém, a posição do Sol no equinócio da primavera saíra do signo de Gêmeos, transferindo-se para o de Touro. 2.000 anos mais tarde, o Sol movia-se de Touro para Áries. E agora, com a vinda dos sábios, a era de Áries também estava chegando ao seu término, em meio aos trabalhos para dar à luz
a Era de Peixes. Mas que significavam realmente essas imagens para o homem? Que conhecimento vital os antigos desejavam passar adiante por meio desse recurso visual? Que de tão espantoso poderiam ter visto os sábios na passagem da nossa estrela solar por uma divisão feita nos antigos céus? A resposta, ao que parece, diz respeito à natureza, à identidade e ao destino do homem. E para desvendá-la, deveríamos voltar ao relógio, desenrolando o ciclo até chegar à Era de Libra. Não faz parte da natureza de um ciclo ter um começo ou um fim, sobretudo porque a própria natureza não tem começo nem fim. Mesmo o universo que conhecemos passou da divisória cósmica entre a matéria e antimatéria, existência e não existência. Um ciclo normalmente terá um ponto mínimo e um ponto máximo, assim como a forma de uma onda tem um nodo e um antinodo. Estamos presos em um ciclo de eras que somente um grande poder pode nos libertar. E esse é o poder gerado com a morte do Messias, o guardião de todo o cosmo, a quem foi dado poder e autoridade sobre tudo e todos. Esta é a graça que nos alcança e nos permite sair deste ciclo e subir rumo à eternidade do Criador, onde estaremos livres dessas divisões, matéria e antimatéria, existência e não existência, velho e novo, morte e vida. Era de Libra. A Era de Libra é o ponto de partida do ciclo da humanidade, cujo símbolo é a balança, onde fomos pesados e quando foi arquitetado um plano para a nossa redenção, na pré-existência da nossa alma, na pré-existência do homem como matéria, como corpo material. Pré-existência é um conceito cristão, conhecido e defendido pelos pais da Igreja. Este conceito somente foi refutado e saiu da base cristã nos concílios católicos de Nicéia e de Constantinopla. Portanto, o nosso nascimento aqui não é o início do nosso ser, mas apenas a nossa entrada aqui nessa realidade, nesse teste no qual todas as almas devem passar e escolher um posicionamento. Éramos seres celestiais, em harmonia com o nosso Criador. O mundo espiritual já existia antes do mundo físico, material, que conhecemos. Veja algumas citações. Alguém só pode ser reconciliado se algum dia esteve junto e se afastou. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa, depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos na terra. Pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. E se lembrassem a que deixaram, teriam tempo de voltar para lá. Eles aspiram, com efeito, a uma pátria melhor, isto é, a uma pátria celestial. É por isso que Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, pois de fato preparou-lhes uma cidade. Somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Ansiamos pelo reino celestial, por nossa pátria celestial, pois nós viemos de lá. A questão central é que ficamos neutros. Não defendemos o trono do nosso Pai Celestial. Ficamos inertes em meio a uma rebelião celestial, onde, inclusive, participaram estrelas errantes, que eram guardiões dos portais de entrada dos reinos celestiais. Assim como Satanás e outros anjos que caíram, alguns destes não guardaram o seu lugar. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Com isso, pela nossa imaturidade,
e neutralidade, foi arquitetado um plano de redenção, uma graça oferecida, um sacrifício executado para que desse start neste plano e a humanidade pudesse ter chance de ser resgatada. Livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O sacrifício do Cordeiro deu início a este plano, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O nodo óbvio da transversal zodiacal, como o próprio símbolo sugere, é a era de Libra. Libra é o ponto de equilíbrio, o fulcro do zodíaco, contrabalançando o velho e o novo. Em Libra, um ciclo morre e o outro nasce. O ciclo do imaterial dá lugar ao ciclo da materialidade. Essa era é regida por Vênus, a estrela da manhã, símbolo dos anjos caídos, Satanás e a mãe das abominações que caíram aqui na terra antes do homem vir para cá, que foram pesados na balança e achados em falta, e acabaram por nos arrastar para cá. E o signo de Libra é o signo da balança. A era libriana é, portanto, uma era de prestação de contas, uma era de julgamento. Essa era deu-se início com a pesagem das almas de todos os seres. Bastou demonstrarmos um mínimo de peso, um mínimo de tendência para o físico, para que fôssemos destinados a passar por um teste. Essa tendência foi depois concretizada quando o homem e a mulher desobedeceram ao Criador e comeram do fruto da árvore do bem e do mal no Éden. Viemos então para experienciar um ciclo na Terra, um dia zodiacal. As almas que tinham algum peso, que não eram mais puras e desprendidas, não poderíamos mais viver em perfeita harmonia com os reinos celestiais. E o ponteiro da balança, o indicador do nosso desempenho, o dedo julgador, não foi operado por alguma divindade, mas por nós mesmos. Foi o nosso próprio peso, nosso próprio desempenho que decidiu a questão. A verdadeira justiça de Deus. Os frutos de cada um julgaram a si próprios, julgados pelo bordão do destino de cada homem, cada atitude gerando um destino. Pois o ponteiro da balança nada mais é do que o ferrão do escorpião, a flecha de Sagitário. Satanás que nos apontava dia e noite diante do Pai. E agora, feita a pesagem, esta seta adquire uma nova função, a de nos provar no reino terrestre, para que sejamos aprovados, para só então voltarmos ao reino celestial. Na Terra, as datas correspondentes relatadas pelos povos antigos são aproximadamente 15.300 a 13.100 anos antes de Cristo. Mas a Terra precisou de tempo para entrar no ritmo celeste, tanto nas fases da evolução terrestre quanto nas estações do ano. A teoria do gap, ou teoria do intervalo, se aplica aí. A Terra foi criada e posteriormente corrompida com a queda de Satanás. Para o homem ser colocado aqui, a Terra precisou ser reorganizada, pois estava desestabilizada pela energia de Satanás e dos anjos que caíram com ele. Há um tempo de espera até que a vida na Terra ache seu nodo correspondente. Os pratos da balança de Libra, únicos entre os signos do zodíaco, são um símbolo que representa um processo mecânico cósmico. Mais 2.000 anos se passam até que sejam substituídos por um símbolo que contenha a vida. O nodo terrestre localiza-se exatamente onde poderíamos esperar, no meio de Virgem, e falaremos sobre isso no próximo vídeo. Estamos chegando no final deste vídeo. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos na paz, na Shalom do Eterno. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.